Quem foi o primeiro agricultor que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer? Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz, e a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. Com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade, a agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Nós somos a Corteva AgriScience, a próxima geração de agricultura para a próxima geração de agricultores. E esse é o Agro Experience. A gente vai ter agora mais uma entrevista especial falando sobre sustentabilidade aqui na nossa trilha temática. E o nosso destaque agora são os avanços e os desafios da legislação ambiental do agronegócio. Eu tenho o prazer de receber aqui a Samantha Pineda. Ela é advogada, atuante, especialista em direito socioambiental, habilitada como coordenadora de gestão ambiental pela Alemanha, professora convidada do MBA da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, de Brasília e também do INSPER, e é palestrante, colunista do jornal Terra Viva e apresentadora do programa Ação Sustentável do canal AgroMais, do Grupo Bandeirantes. Samantha, é um prazer ter você aqui, minha colega de trabalho também, e aprendo muito sempre com você. Seja bem-vinda. Imagina, quem aprende sou eu, Lilian. Obrigada, uma grande oportunidade de estar aqui no Agro Experience, falando para tanta gente a respeito de um tema que está tão em voga, né, Lilian? Sustentabilidade no agro não tem como descolar mais, certo? Certo, e para a gente falar justamente sobre esse tema que a gente escolheu, né, os avanços, os desafios da legislação ambiental no agro, eu queria tocar num ponto que a gente sempre fala, Samantha, que o agronegócio brasileiro tem uma das legislações mais rigorosas do mundo, né? Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu queria um comentário seu sobre isso. Pena que o mundo não reconhece isso, né? Bem, agora eu acho que a bola está com a gente, né? Comunicar exatamente essa sustentabilidade que a gente tanto tem no campo. E em termos de legislação, o Brasil, de fato, é o país que mais tem legislações ambientais voltadas ao agro. Eu estudo direito ambiental há 20 anos, já fiz vários estudos de direito comparado com países da Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, que é o nosso grande mercado, e o Brasil tem muita lei aplicada ao agro que tem exigências ambientais, e não é de agora. O pessoal fala muito no Código Florestal. O Código Florestal é uma lei de 2012, o novo código, mas o primeiro código era de 1934, e desde lá já se exigia que nas propriedades produtivas se deixasse um espaço para conservação. Começou com 25%, depois se dividiu o Brasil, né, da metade para cima ficou 50%, e da metade para baixo 20% dessa reserva legal, e hoje as medidas de, né, as porcentagens de reserva legal exigidas de cada uma das propriedades rurais brasileiras são 20%, e na Amazônia Legal 35% no Cerrado e 80% na floresta. Fora essa lei, que é uma lei que a gente sempre, que é a que mais comenta, né, porque coloca essa obrigação ao produtor rural, nós temos muitas leis anteriores. A própria Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, Lei 6938, que instituiu a política nacional aqui no Brasil, que criou os órgãos ambientais, que foi pela primeira vez falada em licenciamento ambiental, ela já trouxe uma inovação moderna para a época, que era a responsabilidade objetiva em matéria de dano ambiental, ou seja, quem provoca um dano independe de culpa, tem que recompor este dano. E isso era já aplicado à agricultura. Temos a Lei de Política Agrícola, que é de 91,
que também fala que uma das premissas da produção de alimentos no Brasil é a sustentabilidade, é o cuidado com o meio ambiente, e dali uma sucessão de leis. Temos em 2000 a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que interfere sim, porque são 12 categorias de unidade de conservação e algumas atingem áreas rurais, que tem, além da lei normal já que se observar, tem, pelo fato de estar dentro de uma unidade de conservação, mais restrições ambientais, tipo, não poder plantar transgênicos, restrição a algum tipo de cultura, enfim. Nós temos a lei de crimes ambientais que criminaliza qualquer ato que cause dano ao meio ambiente, e o produtor rural é um dos mais atingidos, porque a sua atividade é diretamente ligada aos recursos naturais, solo, água, vegetação, e qualquer tipo de intervenção que cause dano, mesmo que não havendo intenção, pode resultar numa responsabilização. E para mim a cereja do bolo, Lilian, é a nossa legislação, que também é o Código Florestal, mas que fala a respeito de áreas de preservação permanente. Não existe no mundo uma proteção como nós damos às áreas ambientalmente relevantes. Todo o entorno de nascente, toda a margem de rio, toda a área que tem uma inclinação acima de 45 graus, que pode estar sujeita à erosão, ela já é protegida por existir, simplesmente por existir. E não interessa se está em área pública, se está em área particular. Então isso faz do Brasil, sim, o detentor da legislação ambiental mais protetiva do mundo. Nós temos o nosso custo de produção impactado por essa legislação, porque nós temos sim um custo embutido da sustentabilidade no nosso produto, e agora é que a gente quer fazer isso virar um resultado. A sustentabilidade precisa virar um componente de preço, né? Tem que agregar valor a essa sustentabilidade. Então, em termos de legislação, o Brasil vai muito bem, obrigada. Nós temos alguns problemas ambientais, sim. Vamos falar depois aí de desmates ilegais, queimadas na Amazônia principalmente, queimadas esse ano, o Pantanal pegou fogo inteiro, mas na verdade pegou fogo na Austrália, pegou fogo na Califórnia, enfim, pegou fogo no mundo todo por uma questão climática muito grave. E o Brasil fica apanhando da comunidade internacional, mas a nossa legislação é melhor que a deles, viu, Lílio? Com certeza. E o que você acha que acontece? Será que é o nosso discurso, Samantha? Por que parece que o Brasil ele é sempre mais atacado do que os outros países, né? Agora a gente vê mesmo essas queimadas na Califórnia, inclusive com muitas mortes, né? Nos Estados Unidos, em outros países também, que a gente teve no ano passado na Austrália, com bilhões de animais sendo mortos, né? Lá. E aqui no Brasil a gente acaba sendo apontado como se tivesse tudo sendo queimado, né? Como na verdade, quando a gente vê, tem até vídeos mostrando, né? Movimentos assim nas redes sociais, mostrando que, olha que coisa boa, assim, a gente tá, claro, devemos fazer a lição de casa, devemos preservar muito e fazer, né, com que isso mude de fato, mas por que será que o Brasil acaba sendo visto mais como vilão nesse sentido? Eu acho que é um misto, Lilian, e o primeiro componente desse misto é a desinformação, principalmente dos próprios brasileiros. Infelizmente, o mote do meio ambiente foi usado demais aqui no Brasil como viés político, e isso acaba estragando tudo, porque se as pessoas são contra quem está no poder, criticam a parte ambiental, devendo ou não, e se as pessoas são a favor, elas tentam defender sem critérios técnicos. Se nós nos despirmos dessa discussão política e nós olharmos os problemas tecnicamente, nós vemos que existe muita gente que defende a Amazônia, mas não separa seu lixo. A cultura brasileira não é uma cultura ambientalmente correta. Nós temos menos da metade do Brasil com saneamento básico no sentido de tratamento de esgoto. Então, quando a gente pega a questão ambiental para olhar ela como cultura local, nós temos uma romantização do meio ambiente, porque aí parece que só se fala em áreas verdes e passarinhos, esquecem que isso é uma dinâmica, que precisa haver um cuidado, um manejo efetivo disso, e acabam colocando no papel de vilão o agronegócio. Então, eu acho que esse primeiro componente é a desinformação, e o segundo componente, Lilian, é
a coisa do comercial e o político, né? Porque para atacar um governo de uma forma que vai atingir todo mundo sem ter que explicar muito, é só falar que ele cuida mal do meio ambiente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse interesse comercial de que o Brasil tenha uma barreira verde lá para fora, porque a gente viu isso muito claramente no ano passado. Quando estava acontecendo, né, as queimadas e o desmatamento da Amazônia, que diga-se de passagem, quem quiser pode entrar no relatório do INPE e ver que em 2005, 2006 isso era infinitamente maior. Nós estamos com menos da metade hoje dessas queimadas e desses desmatamentos ilegais que precisam acabar, que tem que ter política séria de controle, mas que já foram piores. Isso nunca ninguém menciona. Mas no ano passado a gente viu claramente quando o Macron, presidente da França, pediu, né, expressou verbalmente para Angela Merkel, na reunião do G7, que queria que o Brasil não fizesse parte do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Então, para mim, ficou muito claro que somos uma ameaça ao mundo. Somos uma ameaça porque produzimos em larga escala, porque temos solo fértil, porque temos vocação das nossas pessoas para produzir. Estamos de novo com safra recorde esse ano, embora ano de pandemia, nós quebramos todos os recordes de exportação. Então eu acho que é desinformação, e aqui cabe a gente comunicar, não cansar de comunicar, e uma mistura de interesses comerciais externos com uma briga política, uma tentativa de desconstrução da política ambiental, seja lá ela qual for, esteja no poder, né? Com certeza, por isso que é sempre importante a gente estar sempre acompanhando, né, quais são os interesses por trás, para a gente não cair aí em qualquer discurso. Mesmo essa questão política, econômica que você menciona, a gente vê questão agora do Covid, né, então há embargos de frigoríficos brasileiros, porque parece que surgiu lá um foco de coronavírus. Aí a gente sempre vê essa questão da barreira sanitária também, que acaba sendo imposta aos produtos brasileiros, e com o meio ambiente não é diferente, né, Samantha? Eu queria tocar agora num outro ponto com você, falando sobre as legislações, né, do agro, como a pandemia afetou algum avanço das legislações. A gente sabe que no Congresso Nacional as sessões foram virtuais, mas a gente tinha uma expectativa lá atrás de aprovação de alguns projetos. A gente vem sempre falando muito do licenciamento ambiental. Como que está hoje isso, né? A gente conseguiu avançar, mesmo com a pandemia, alguns projetos de lei? Nós tínhamos uma expectativa muito maior para esse ano de 2020, né, Lilian? Tínhamos no começo do ano, nós falamos, esse é o ano que a gente vai desenrolar tudo, que a gente quer votar as regularizações fundiárias necessárias para o reconhecimento dos desmatamentos ilegais, necessárias para dar nome a quem está na terra, para que essas pessoas possam ter acesso ao financiamento, para que essas pessoas possam ser punidas em caso de crimes ambientais. A gente falou que ia ser o ano de simplificar licenciamento ambiental, lembrando que nós não temos uma lei geral de licenciamento, as nossas leis de licenciamento são estaduais, nós não temos uma diretriz federal. E isso nos prejudica muito, principalmente o setor produtivo, que em cada estado tem uma regra diferente, muitas vezes são subjetivas as concessões de licenças, não tem uma regra muito clara, e nós queríamos avançar nisso. E, de fato, quando veio a pandemia e suspendeu as sessões da Câmara, esse negócio ficou um pouco encostado, a gente teve toda a questão de saúde pública para tratar de uma forma muito mais urgente. Então, os esforços dos legisladores e do próprio executivo foi no sentido de dar uma resposta à crise de saúde que estava aí. Mas aí, de movimento reativo, nós acabamos tendo ali, por julho, no segundo semestre, quando a gente entrou no segundo semestre, nós tivemos o estabelecimento de uma pauta verde pelo Congresso Nacional. E 5 deputados assumiram, né, o protagonismo esse compromisso de votar esta pauta verde. A gente conseguiu avançar em projetos importantes, como o pagamento por serviços ambientais, como a criminalização, a majoração de penas e de sanções para desmatamentos ilegais. Eu acho que isso também ajuda com a imagem do Brasil lá fora, né, a gente avançar nessa legislação. Tivemos também avanço com relação à valoração, e aí não é valorização, valoração das florestas em pé,
tanto o programa do governo, que é o Floresta Mais, quanto a própria legislação se aprimorando e fazendo com que a floresta possa servir, por exemplo, de lastro para empréstimos e financiamentos, possa ser um ativo econômico que nunca foi vista e tida como ativo econômico. Então a gente avançou menos do que nós gostaríamos em 2020, mas as discussões avançaram até porque com a pandemia veio a discussão do ambiente. O conceito, por exemplo, Lilian, de saúde única, que é essa visão global, essa visão unida de saúde animal, de saúde humana e de saúde ambiental. Lembrando que, né, o Covid veio de uma espécie animal silvestre. Então, a gente aprimorou um pouco a discussão a respeito de controle fitossanitário, de necessidade de regras mundiais para esse tipo de controle, e o meio ambiente não escapa disso. Mas a gente teve, assim, um retardo nas votações que nós queríamos, por conta até de não haver consenso na discussão dentro da Câmara. Não julgo um ano ruim, mas acho que foi um ano em que a gente poderia ter avançado mais. Pois é, e você tocou em vários pontos aí, né, abordou projetos importantes, e um deles que eu queria falar é sobre o pagamento por serviços ambientais. À medida em que esse discurso mundial, ele é cada vez mais, avança, né, cada vez mais, no sentido de que nós devemos ter mais projetos voltados à sustentabilidade, acho que o pagamento por serviços ambientais vem cair como uma luva, assim, da necessidade de que sejam aprovados isso, para que a gente tenha, de fato, um reconhecimento do produtor que preserva, né, Samantha? Isso é imprescindível, a sustentabilidade a gente sempre toca e a gente sempre gosta de falar que é um tripé, né? Não para em pé se não tiver os componentes econômico, social e ambiental interagindo, trabalhando na mesma proporção. Porque você não consegue fazer com que isso dure, né? A sustentabilidade é isso durar por mais tempo. O sustentável é aquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, se nós não tivermos um componente econômico que dê a esse produtor que preserva o suporte econômico pelo que ele deixa de plantar, a gente não vai ter sucesso. Não adianta a gente ter discurso bonito, sou até às vezes um pouco hipócrita, né? Do ponto de vista de quem defende romanticamente, efetivamente, essa preservação. Sim, precisa haver preservação, precisa haver conservação da biodiversidade, mas tem que ter pagamento por serviço ambiental. E este ano foi um ano sensacional, porque no Fórum Econômico de Davos, o último que aconteceu, a sustentabilidade foi o principal assunto. Ninguém mais quer investir em nada que, por mais lucro que dê, seja degradante ao meio ambiente. Então, na economia, estava faltando o pezinho do meio ambiente, do ecologicamente correto. Assim como aqui para nós, né, nas exigências ambientais, estava faltando o pezinho da economia. Então, agora os dois deram as mãos e começaram a caminhar juntos. Nós vimos esse ano a evolução por conta de... primeiro foram as trades que lançaram, né, as corretoras que lançaram as ações em empresas ESG, que é o ambiental, o social e a governança, né, a possibilidade de lucro com isso. Depois a gente viu crescer o mercado de títulos verdes. Por quê? Juro baixou no Brasil, esse negócio de buscar financiamento na instituição financeira acabou ficando um pouco competitivo com o mercado financeiro e os produtores se viram passíveis de lançar, de conseguir emitir títulos, eliminando esse intermediário, que geralmente é o banco, mas para tomar crédito de um investidor que quer investir em sustentabilidade. Então, nós avançamos tanto no projeto de lei, que foi consensuado dentro do Congresso Nacional, de pagamento por serviços ambientais, quanto avançamos na prática de mercado disso. Nós passamos a ver projetos ambientais serem passíveis de estarem no mercado financeiro concorrendo com outros títulos e com uma certa vantagem, Lilian. Isso para o Brasil foi realmente um salto.
Com certeza. Eu queria falar justamente sobre isso, né? Títulos verdes, os chamados green bonds, né? Para quem está assistindo a gente, não tem ainda muita familiaridade, né, com esses novos conceitos, digamos assim. Como precificar isso, né? Como eles surgiram, como hoje a gente tem oportunidade e o produtor, o empresário rural, né, quem está assistindo a gente, pode também, de certa forma, participar dessa nova realidade. Olha, vamos lá, né? Agora o Agro Experience quebrando todos os tabus. Eu vou começar com uma frase, que é a frase que mais me perguntam, e eu vou falar aqui assim: não existe produtor pequeno demais para emitir título. Então isso é um tabu. Ai, mas isso é só para grandes empresas lançar os títulos no mercado financeiro. Nós temos visto movimentação de pequenos produtores que conseguem estruturar o seu projeto, a gente vai aqui falar por partes, e que consegue associativamente lançar esses títulos no mercado. Então dá para fazer isso por uma associação, por uma cooperativa, pela simples união informal de produtores que querem lançar títulos no mercado para ir buscar no mercado investimentos no seu negócio. Esses títulos, por que eles são títulos verdes? O produtor, ele sabe muito emitir CRA, por exemplo, né, que são títulos normais. Através de CPR, ele emite esses créditos rurais do agronegócio. Esses créditos são para buscar dinheiro no mercado. É para isso que serve. Qual é a diferença de uma CRA e de um título verde? Nós podemos ter uma CRA verde. A diferença é que o dinheiro que vai ser investido lá pelo investidor que quer investir nesse projeto, ele vai direto para um projeto que seja sustentável. Qual é a grande vantagem do agro brasileiro? Nosso agro é sustentável. Então, se você tem área de preservação permanente, se você tem reserva legal, tem que ter porque a lei te exige. Se você tem curva de nível, terraçamento que preserva solo, se você usa plantio direto, se você faz integração lavoura-pecuária-floresta, fertirrigação, controle biológico de pragas, bioinsumos, né, tanto biofertilizantes quanto biodefensivos, tudo isso pode ser transformado num projeto e este projeto pode emitir um título para que esse dinheiro seja empenhado especialmente nesse projeto. O maior exemplo que a gente tem aqui de projetos verdes são a própria agricultura de baixo carbono, que já tem 10 anos de linha de financiamento pelo Plano Safra, é um plano oficial do governo, mas que tinha esse nome, né? Agricultura de baixo carbono, tem juros menores e tem prazos diferenciados para buscar esse recurso no mercado. É um título tipo ABC, só que ele é direto no mercado financeiro. Então, todo mundo pode emitir. O Brasil tem um potencial gigantesco de emissão de títulos verdes. Nós já temos a dinâmica no Brasil para isso. Já existe um decreto presidencial taxando a 15% esses títulos, porque a taxação normal é 40%. Então, existe um incentivo governamental para isso. O que está faltando agora, Lilian, é que o produtor se organize e vá buscar como ele pode fazer. Faz um projeto, né, coloca no papel, valora isso, coloca preço, quanto vou gastar para isso, quanto isso vai incrementar minha produção e joga esses títulos no mercado. A gente tem grandes chances de dominar o mercado financeiro de green bonds no mundo, viu, Lilian? No mundo. As contas aí são de trilhões de dólares. Muito bom, e a gente tem que aproveitar como isso está começando para que a gente, de fato, seja pioneiro nesse sentido, né, de certa forma. E como faz, né, no caso assim, se a gente está interessado em investir em ações, a gente busca uma corretora. No caso dos títulos verdes, qual o processo? Onde que o produtor deve buscar? Né? Qual o primeiro passo dele? O primeiro passo é ele entender que ele pode fazer esse projeto. Então, ele tem várias formas de fazer. Ele pode ir a uma securitizadora. A securitizadora vai olhar esse projeto, vai estruturar o título e ela mesma pode emitir. Ele pode ir ao seu técnico de confiança para que esse técnico faça um projeto e submeta. Tem escritórios de advocacia que estruturam, tem corretoras que estruturam, tem vários agentes que fazem a estruturação do título. E no lançamento desse título, uma coisa que ele precisa é certificar, entre aspas. Existe uma só certificadora no mundo, que é a CBI, Climate Bonds
Initiative em inglês, mas é uma iniciativa de títulos climáticos, né? Porque a primeira função dos títulos verdes era sim captação de carbono e mudanças climáticas, mas hoje já tem biodiversidade, já tem proteção de solo, de água, de tudo, enfim. Essa certificadora, que é a CBI, inclusive no site da CBI, tem lá todo o passo a passo, o que ele precisa, quais são os critérios exigidos para que ele possa emitir um título verde, mas ele não precisa certificar. Se ele fizer o projeto, ele só precisa de uma auditoria externa, uma opinião de um terceiro, de uma empresa qualificada para dizer sim, esse projeto vai ser mais sustentável do que o método tradicional de produção, por exemplo. E tendo essa opinião, ele pode já emitir esse título através das securitizadoras ou dessas empresas especializadas. Então, o primeiro passo dele é entender que o processo dele pode ser melhor ambientalmente. E fazer um projetinho, isso pode fazer com o técnico dele. Com esse técnico, ele pode entrar em contato com a CBI. O próprio Ministério da Agricultura tem um departamento que orienta, que diz, você está em que região? Aí você pode procurar tal certificadora, e essa certificadora vai dando orientação para ele. Nós temos feito, eu digo assim, nós profissionais que atuam no agro, Lilian, temos feito muitas operações para identificação de projeto, estruturação e emissão de título. E eu estou muito, não só feliz e confiante, mas assim, a impressão que me dá é que não foi em vão, todos esses 20 anos falando que a sustentabilidade tinha que ser um diferencial de mercado, porque agora ela é. E existe uma demanda reprimida, os investidores lá de fora procuram por títulos que tenham essa chancela de sustentabilidade. Muito legal, a gente está indo para um novo patamar, e aí cada vez mais você vê, escolhi a área certa, né? Porque meio ambiente e agronegócio caminham juntos e os dois em grande crescimento. Bom, a gente falou muito sobre iniciativas globais, né? No comecinho falando sobre essa visão do mundo, e aí a gente tem mais alguns minutinhos, eu queria tocar num ponto que a gente estava falando antes da gravação, Samantha, que a ONU agora em outubro está fazendo uma série de eventos ligados à sustentabilidade urbana, né? Inclusive, você tem uma palestra também prevista. E aí eu queria que você comentasse que tipo de iniciativa é essa da Organização das Nações Unidas. É super importante essa abordagem, viu, Lilian? Porque a gente fica focado no agro, só que a gente esquece muitas vezes que essa cadeia ela é uma coisa só. Porque o tomate que eu vou comer hoje no meu jantar é o tomate que veio ontem do agro, porque é perecível, porque é rápido. Então, assim, essa interação de agro e de urbano, ela precisa acontecer de uma forma muito mais clara, até para que o urbano, 87% da população que mora nas cidades, conheça melhor o agro, saiba o que acontece, de que forma que isso tudo circula. E a ONU tomou a iniciativa nesse ano de fazer, durante esse mês, todo o mês de outubro, o mês da inteligência sustentável nas cidades pós-pandemia. Porque as cidades sustentáveis, elas tiveram um desafio com relação a essa pandemia, que foi manter a retomada da economia sem aumentar a poluição. Em 2008 houve uma crise mundial e na retomada houve aumento de geração de resíduos, aumento de emissão de gases do efeito estufa, e é isso que se tenta evitar. Então, realmente, eu vou falar também num evento a respeito da inteligência tributária e sustentável na cidade, para que a gente consiga aliar os impostos, né, ter incentivos e ter realmente uma inteligência para que o tributo compense aquele que é mais sustentável e para que acabe punindo iniciativas que possam ser mais poluentes. E a gente espera que isso realmente seja uma integração de uma vida sustentável nas cidades, de cidades mais inteligentes do ponto de vista de meio ambiente e de uma integração melhor entre campo e cidade, no sentido de somos todos um só, temos todos que ser sustentáveis, temos que nos ajudar, nos respeitar e que a cidade reconheça que o Brasil é um potencial produtor de alimentos, produtor de fibra, produtor de energia limpa e a agricultura mais sustentável do planeta. Com certeza, e vamos continuar avançando assim então. Samantha, sempre muito bom falar com você, muito obrigada por compartilhar aí tantas experiências e informações importantes também com a gente aqui no evento. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.
Igualmente, Lili, um super abraço para você. Obrigada pela oportunidade.